Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da série Por Dentro do Catavento, dessa vez na seção Alertas da Juventude. E caso você tenha perdido o último episódio, que aliás esse aqui é o segundo, volta lá na nossa playlist e acompanhe. Tá muito interessante, a gente conversou um pouco sobre quais são os tipos de droga e as formas às quais elas são ingeridas. Bom, e no episódio de hoje a gente vai entender um pouco sobre drogas lícitas e ilícitas. Mas o que significam esses termos? Qual a diferença entre uma e outra? E principalmente, qual é o impacto social que esses termos têm dentro da nossa população? Inclusive, vamos fazer comparações com populações de outros países também. É outro episódio com um assunto muito interessante para vocês acompanharem. Não esqueçam também, antes, de seguir o museu em todas as redes sociais. A gente está presente lá, viu? Dá uma força. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês ou com pessoas que vocês saibam que gostem desse assunto, se interessem por esse assunto também. Vamos lá conhecer um pouco mais? Bom, como eu havia dito, drogas lícitas e drogas ilícitas. Mas qual é a diferença entre esses dois termos? Drogas ilícitas são as drogas que têm o seu comércio ou produção barradas por lei. Tudo isso por conta do poder viciante que essa droga tem e a velocidade que ela causa problemas de saúde no usuário. As drogas lícitas são as drogas que têm a sua produção, comercialização amparadas por lei. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, essas drogas também causam mal ao usuário, tá? Incluindo o próprio vício. Só que existem regras, tanto sociais quanto determinadas por saúde, para distribuição e utilização dessas drogas, tudo bem? Então existe até um amparo médico. Lembrando que a gente conversou um pouco lá no outro episódio sobre o fato de medicamentos também serem considerados drogas. Mas nem sempre essas drogas foram proibidas. A heroína, por exemplo, foi sintetizada através da morfina para ser usada como medicamento. Em 1895, ela alcançou produção industrial e 30 anos depois o seu uso foi proibido. O êxtase, ele era usado em tratamentos contra a depressão e seu uso também foi barrado depois de algum tempo. Por que essas drogas eram permitidas naquele determinado momento e depois elas foram barradas? É muito importante a gente entender que a ciência ela acompanha uma determinada evolução, incluindo as áreas sociais dessas ciências, os acompanhamentos psicossociais. Então você precisa acompanhar o desenvolvimento daquele efeito, do efeito daquela determinada droga na população. Aquilo causa um vício. O poder de vício é muito mais forte do que o de alguma outra droga que tem o seu consumo e distribuição liberada. Todos esses fatores precisam ser acompanhados e o método de acompanhamento vai evoluindo com o passar do tempo e o evoluir da ciência também. Quando eu falo ciência, não é só a ciência de laboratório, tudo bem? A gente precisa entender que as áreas sociais também se enquadram dentro da ciência, ok? E por que em algumas sociedades um exemplo de droga é lícito e em outra não? Bom, cada população tem uma reação adversa àquilo. Existem drogas que são proibidas em diversas sociedades ao mesmo tempo. Isso vai muito do estudo e da consideração do poder administrativo daquele lugar. Então, o álcool, por exemplo. Aqui no Brasil, nós temos medidas restritivas a respeito do álcool para compra. Então, a pessoa precisa ser maior de 18 anos, então o consumo do álcool é liberado dentro de um certo padrão. Em alguns países árabes, o consumo do álcool é terminantemente proibido. Mas lá existe uma influência religiosa através disso também. Então, percebem que o poder administrativo daquele determinado lugar também influencia na proibição ou na liberação dessa determinada droga? E agora a gente vai conhecer alguns exemplos dessas drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, mas começando primeiro pelas ilícitas. Vamos lá? O primeiro exemplo que eu tenho para conversar com vocês é a maconha. A comercialização e distribuição da maconha é proibido aqui no Brasil, o que já é muito diferente de outros países os quais ela é liberada, tudo bem? Lembrando que a proibição da maconha não vem só para distribuição social. É muito difícil também que os cientistas tenham acesso a essa planta para conseguir desenvolver estudos mais aprofundados sobre os benefícios causados por uma substância que ela tem, que é o canabidiol. Inclusive hoje, aqui no Brasil, nós temos um único remédio, o qual o comércio é permitido, claro, com as aprovações dos órgãos regulamentadores, por conta da importância que ele tem no tratamento de esquizofrenia, mas principalmente de esclerose múltipla. Foi descoberto que ele é um grande aliado contra essa doença. Então vocês podem ver
que esse debate sobre licitude e ilicitude tem muitas camadas e muitas influências. Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado a respeito disso, comentem aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo sobre isso também. O segundo exemplo que eu tenho para vocês é a cocaína. A comercialização e distribuição dela aqui no Brasil é proibida, assim como em vários outros países, tudo bem? A cocaína ela vem de uma planta, que é a coca. Essa planta geralmente é cultivada em países com grandes altitudes. E essa população que mora nessas grandes altitudes tem uma dificuldade para conseguir respirar por conta da baixa quantidade de oxigênio. Então elas mastigam a folha de coca, que ajuda lá o pulmão a trabalhar e pegar esse oxigênio ali que está numa quantidade um pouco menor do que a normal. Lembrando, é claro, também que a planta, assim como a droga pós-trabalhada, elas contêm essa substância que causa uma dependência, um certo vício. Lembra do que eu falei lá no outro episódio sobre sistema nervoso central, o cérebro? Então, essa substância também age lá direto no cérebro, tudo bem? A próxima droga citada aqui é o crack. O crack tem um poder altamente viciante. Algumas pesquisas apontam que o usuário pode ficar viciado já na primeira utilização dessa droga. E o crack é basicamente uma mistura de cocaína com alguns outros aditivos, incluindo gasolina ou querosene. E acredito que ele seja um dos grandes representantes do problema social causado pelas drogas. Inclusive, aqui na cidade de São Paulo existe um lugar que tem um nome derivado do uso dessa droga, que é a Cracolândia. Só para lembrar vocês, o crack ele é uma droga muito barata e de alta comercialização. Então isso também influencia, junto com aquele poder viciante que ele tem, para a destruição de uma determinada população. Algumas pesquisas feitas na própria Cracolândia determinaram que boa parte das pessoas que estão lá são jovens que vêm com problemas familiares, falta de afeto, sofreram abuso na família, falta de escolaridade, de emprego. Isso tudo fez com que eles se aproximassem das drogas, tudo bem? Uma outra parte importante da população presente lá na Cracolândia são as mulheres, que representam 34% das pessoas. Essas mulheres, além dos problemas já citados lá enfrentados pelos jovens, elas sofreram abuso, seja psicológico ou sexual, em algum momento da sua vida. E isso também fez com que elas se aproximassem da droga. E como lá existe uma grande comercialização de drogas com poderes viciantes muito potentes, essas pessoas têm uma grande dificuldade de deixar esse local. É importante a gente lembrar que as pessoas viciadas, elas têm um problema de saúde e elas precisam de ajuda, elas precisam de amparo. Então, essa pesquisa apontou que numa sociedade com alto desenvolvimento escolar, com emprego, uma distribuição de renda justa, isso afasta as pessoas do uso inconsciente de várias drogas. Seguindo os exemplos presentes no nosso painel aqui da sessão, existe a heroína, sintetizada através da morfina. A morfina ela é usada como medicamento anestésico. É utilizada até os dias de hoje. Houve um período em que as pessoas começaram a utilizar a morfina de um jeito muito errado, ok? E isso causou uma série de dependência química também baseada na morfina. Mas enfim, a heroína é uma sintetização à base da morfina e ela também foi no início comercializada como remédio, como medicamento. E 30 anos depois da sua comercialização, descobriram que ela tinha um poder altamente viciante e destrutivo para a sociedade, e por isso foi barrada. O lança-perfume por um certo tempo também foi permitida a comercialização, inclusive em carnavais aqui do Brasil era muito comum. Se vocês perguntarem para os avós de vocês, que é uma geração que está aí próxima, eles vão te responder sobre lança-perfume nos bailes de carnaval. E aí o pessoal começou a usar lança-perfume como entorpecente e por conta disso a comercialização também foi barrada. Por último, nós temos o êxtase. O êxtase também foi desenvolvido como medicamento, ele era usado para tratar a depressão e depois de um tempo descobriram também o seu poder viciante e destrutivo para a sociedade e aí ele foi barrado junto com as outras drogas. É válido lembrar que existiram várias outras drogas que passaram por esse processo, em que um dia foram liberadas e depois de estudos foram criminalizadas. A anfetamina é um exemplo mais recente. Ela foi desenvolvida para ser um descongestionante nasal e para tratar esquizofrenia, esclerose múltipla. E aí depois que descobriram como ela era utilizada e o impacto social dela, recolheram do mercado e proibiram. Só que isso foi em 2011, não faz tanto tempo assim. Seguindo a mesma linha, é importante a gente ressaltar sobre a metanfetamina. Existem algumas drogas que o uso estão mais populares entre os jovens, mesmo com a proibição. Pessoal, atentem-se às causas dos usos das drogas. Elas podem destruir o nosso sistema biológico, ou seja, o nosso corpo.
Algumas drogas destroem muito mais rápido o corpo do ser humano. Algumas começam pelo sistema nervoso, ou seja, são as neurodegenerativas. E as drogas lícitas? Aqui no painel nós temos 3 exemplos muito importantes: o álcool, anabolizantes e tabaco. Começando pelos anabolizantes, é importante a gente entender que o uso dele vem se tornando muito popular dentro dos jovens e das pessoas que praticam esportes, uma vez que o anabolizante é o derivado principalmente da testosterona, que é responsável pelo crescimento celular, muscular e ósseo. Então, alguns esportistas fazem uso incorreto dele justamente para acelerar na cura de lesões ou melhorar o seu condicionamento físico ou até mesmo modelar o corpo. Esse tipo de uso é proibido. O uso do anabolizante deve ser acompanhado por um especialista, tudo bem? Afinal de contas, ele só é permitido para repor esse hormônio em corpos que por algum motivo produzam numa menor quantidade ou em processos de transição também. Além disso, o uso incorreto dos anabolizantes causam problemas desde os mais simples até os piores. Então, surgimento de acne no rosto, até tumores no fígado, deterioração do sistema nervoso central, até a morte. Então, por isso existe também um controle social, mesmo ela se classificando como uma droga lícita, ainda existe um controle social justamente por conta do abuso e do uso incorreto. Lembram lá no primeiro episódio, de novo, que a gente falou que medicamentos também se enquadram como drogas? O anabolizante é um exemplo perfeito de uma droga que tem a sua comercialização e distribuição permitida, desde que tenha um amparo social dos órgãos responsáveis. Outros exemplos: tabaco e álcool. Apesar de estarem classificados como drogas lícitas, existe um grande controle social. Cigarro, tabaco, para que você consiga comprar esse tipo de droga, você precisa ser maior de 18 anos, apresentar um documento com foto no momento da compra. Existem contraindicações, então, a mulheres grávidas. Existem anúncios que incentivam a diminuição do uso desse tipo de droga também. A propaganda não é tão divulgada. Tudo isso porque, apesar de lícitas, elas causam grandes danos à nossa saúde e problemas sociais. Mas álcool e tabaco é um universo muito grande, com muitas informações interessantes e importantes para serem conversadas aqui, e por conta disso a gente vai dedicar um episódio inteiro só para esses dois. Quer saber um pouco mais sobre isso? Continue acompanhando a série Por Dentro do Catavento, acompanhe o museu nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. A gente está em todas elas, então espero por vocês no próximo episódio. Tchau!